A linha do tempo do universo. O que você sabe sobre a história do universo? Conhece a linha do tempo do mundo em que vivemos, desde o passado mais remoto até o futuro mais remoto ainda. O Big Bang, o universo passa por uma inflação superrápida, expandindo o tamanho de um átomo para o tamanho de uma laranja em uma fração minúscula de tempo, 10-43 segundos, é o chamado tempo de Planck ou era de Planck. A matéria só pode ser descrita segundo as leis da mecânica quântica, mas o universo tem que ser descrito pela teoria da relatividade, por causa da extrema densidade e gravidade. Não dá para definir antes e depois, sem ambiguidades. As noções tradicionais de espaço e tempo não servem para descrever a realidade. Quarks e elétrons. O universo é muito quente para que os quarks se combinem. Esta sopa de quarks, elétrons e outras partículas existe nos primeiros 10-32 segundos. A temperatura do universo está em torno de 10-27 graus Celsius. Prótons e nêutrons, 1 milionésimo de segundo depois do Big Bang, o universo resfria rapidamente, e os quarks começam a se combinar em prótons e nêutrons. As interações fundamentais da gravitação, o eletromagnetismo e as forças nucleares, fortes e fracas, tomam a forma que tem hoje. Nos 3 primeiros minutos, o universo ainda é quente demais para formar átomos. Os elementos que existem, hidrogênio, hélio e lítio, estão ionizados, sem elétrons, e as partículas carregadas, elétrons e prótons, impedem que a luz brilhe. O universo é uma nuvem superquente. A Era da Matéria. Até cerca de 300 mil anos depois do Big Bang, a energia na matéria e a energia na radiação são iguais. Conforme a expansão contínua, as ondas de luz são esticadas para energias cada vez menores, enquanto a matéria viaja praticamente sem ser afetada. Mais ou menos nesta época, os átomos neutros são formados quando os elétrons se ligam aos núcleos de hidrogênio e hélio. A radiação cósmica de fundo reflete esta época e nos dá uma imagem da distribuição da matéria neste tempo. A Via Láctea. É muito difícil definir a idade da Via Láctea, mas a estrela mais velha descoberta na galáxia, RIM 15230901, tem cerca de 13,2 bilhões de anos. Ela se formou cerca de 0,5 bilhão de anos depois do Big Bang. 300 milhões de anos depois do Big Bang, a gravidade amplifica as pequenas irregularidades na densidade do gás primordial. Enquanto o universo se expande, as bolsas de gás tornam-se mais e mais densas. As estrelas começam a queimar nestas bolsas, e os grupos de estrelas tornam-se as primeiras galáxias. São os pequenos pontos azuis no campo profundo do Hubble. O Sol. O Sol é a estrela no centro do nosso sistema solar. Todos os planetas, incluindo a Terra, asteroides, meteoroides, cometas e poeira orbitam o Sol. O Sol foi formado há cerca de 4,57 bilhões de anos atrás, quando uma nuvem de hidrogênio molecular entrou em colapso em um dos braços espirais da Via Láctea, um disco imenso de gás e detritos que gira em torno da nova estrela, dá origem a planetas, luas e asteroides. A Terra, também conhecida como planeta azul, é o lar de milhões de espécies, incluindo a espécie humana. A Terra é o único lugar do universo que conhecemos ter vida. Os primeiros organismos vivos povoaram o planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Animais primitivos. Há 700 milhões de anos surgiram os primeiros animais. A maioria era vermes, águas-vivas e algas. Há 570 milhões de anos, um grande número de criaturas com casca dura aparecem algumas centenas de milhares de anos. O primeiro mamífero. Há cerca de 200 milhões de anos, aparecem os primeiros mamíferos, uma espécie que se separa dos répteis, apresentando mandíbula segmentada e uma série de ossos que fazem o ouvido interno. Os dinossauros desaparecem. Um asteroide ou cometa atinge o norte da península de Yucatán, no México.
um cataclismo global acaba com a longa era dos dinossauros, dando aos mamíferos uma oportunidade para se diversificar e expandir seu domínio. Evolução do Homo sapiens: nossos ancestrais mais antigos evoluíram na África, a partir de uma linhagem de criaturas descendentes de macacos. Supernova 1987 explode, há 170 mil anos, uma estrela explodiu em uma galáxia, também conhecida como Grande Nuvem de Magalhães, logo ao lado da Via Láctea. Era uma supergigante azul, 25 vezes mais massiva que o Sol. Gigante vermelha: o Sol não tem massa suficiente para morrer como uma supernova. Em vez disso, em cerca de bilhões de anos, ele entrará na fase de gigante vermelha. Nesta fase, o Sol vai resfriando lentamente e desvanecendo em uma anã branca depois de bilhões de anos. É nesta época que a colisão da Via Láctea com Andrômeda vai acontecer, fim da era estelar. 100 trilhões de anos no futuro, o universo deve expandir tanto a ponto de pôr um fim à era estelar. A maior parte da energia gerada no universo virá de estrelas, queimando hidrogênio e outros elementos em seus núcleos. Era degenerada, de 100 trilhões a 10 trilhões de anos após o Big Bang. 37 anos, toda a matéria deve estar presa em estrelas degeneradas, as que entraram em colapso e se tornaram buracos negros ou estrelas de nêutrons, ou então em anãs brancas. A energia desta era será gerada pelo decaimento dos prótons e a aniquilação de partículas. Início da Era dos Buracos Negros: esta era se estenderá até os 10 mil trilhões de anos depois do Big Bang. 100 anos depois da Era do Decaimento dos Prótons, os únicos objetos estelares restantes serão buracos negros, de massas bem diferentes, que estarão evaporando ativamente. Era escura, os prótons decaíram, os buracos negros evaporaram, só sobraram os restos destes processos: fótons com comprimento de onda colossal, neutrinos, elétrons e pósitrons. O universo, como conhecemos, foi dissipado. PBS, N, Wikipédia, N, Wikipedia 2, Gêmeos, Facebook. Hoje, estamos bem no início do tempo da raça humana. É normal que tenhamos problemas, mas existem dezenas de milhares de anos no futuro. Nossa responsabilidade é fazer o que podemos, aprender o que podemos, aperfeiçoar as soluções e passá-las adiante. Wichan Feynman.